Na edição de hoje da Eu Quis Dizer, exploramos uma perspectiva intrigante da história da humanidade. Desafiamos as narrativas convencionais ao investigar artefatos enigmáticos que podem redefinir nosso entendimento do passado. Entre esses artefatos está o Memento, um crânio descoberto na África que apresenta um mistério intrigante, um pequeno buraco que os cientistas sugerem ser de uma bala, uma descoberta que poderia alterar radicalmente nossa visão da história. Há muitos crânios antigos no mundo, mas apenas alguns datam de pelo menos 125 mil anos, e outros podem chegar a 300 mil anos. Naquela época não existiam armas de fogo, mas este crânio tem um pequeno buraco que parece ser de uma bala. Cientistas realizaram testes e confirmaram que o buraco não poderia ter sido feito por uma lança ou flecha, pois não há rachaduras ao redor da ferida, apenas um buraco limpo, característico de um projétil de alta velocidade. Essa descoberta levanta questões intrigantes. Poderiam as armas de fogo ter sido inventadas muito antes do que pensávamos? Poderiam pessoas ter viajado ao espaço milhares de anos antes de Gagarin? Estatuetas encontradas no Equador com mais de 2.000 anos se assemelham muito a astronautas modernos. Embora pareça inacreditável, outros achados, como bolas de pedra de 4.000 a 5.000 anos atrás, sugerem que podem ser representações esquemáticas dos núcleos dos átomos, conhecimento que, segundo a história tradicional, só foi descoberto no século X. Essas descobertas nos forçam a reconsiderar o que sabemos sobre a história antiga da humanidade. As pessoas no passado eram muito mais avançadas do que imaginamos. Há teorias de que civilizações altamente desenvolvidas, com tecnologias incríveis, existiram há centenas de milhões de anos. Uma dessas teorias foi inspirada por um vaso encontrado no meio do século XX. O curioso é que ele foi extraído de uma rocha cuja idade foi estimada em 600 milhões de anos. Isso levanta várias hipóteses. Ou era obra de uma civilização antiga extremamente avançada, ou alguém conseguiu colocar o vaso naquela rocha de forma misteriosa. Ou talvez tenha sido criado por seres sobre os quais nada sabemos. Um achado intrigante foi uma figura que lembra um arcanjo, descoberta durante escavações há alguns anos. Os cientistas ainda não sabem o que ela representa, mas pode ser um exemplo de uma civilização avançada que habitou nosso planeta há muito tempo. Esses artefatos, como pedras, átomos e vasos, podem mudar nossa compreensão da história. Inclusive, houve uma previsão dos Simpsons para isso também. No episódio, era um suposto esqueleto de um anjo que foi escavado por Lisa em Sabertooth Meadow, o futuro local de um novo mega shopping. Achei interessante. Pode ser fake, mas é óbvio, mas será impossível? Vamos investigar. Mas voltando ao vídeo. Outra opção é que esses estranhos artefatos que não se encaixam na história reconhecida foram feitos por seres reptilianos. Estatuetas reptilianas nomeadas após a cultura Ubaid na Mesopotâmia foram encontradas em grande quantidade. Alguns acreditam que esses seres eram visitantes espaciais que estiveram em nosso planeta há milhares de anos e que os reptilianos que conhecemos hoje poderiam ser seus descendentes, disfarçados de humanos. Outras teorias mais plausíveis sugerem que essas estatuetas eram objetos de adoração e que os povos antigos as imortalizaram em pedra. Além dessas teorias, outros artefatos incríveis sugerem visitas de seres de fora do planeta. Nos anos 1930, exploradores em uma expedição às montanhas Banhar Ula, na fronteira com o Tibete, descobriram discos estelares que levantaram mais perguntas sobre a possibilidade de visitantes extraterrestres. Esses achados nos levam a repensar a história da humanidade e considerar a possibilidade de que civilizações avançadas e visitantes de outros mundos possam ter deixado sua marca muito antes do que acreditávamos. Durante uma expedição, os exploradores descobriram algo fascinante: discos estelares. Muitos desses discos representavam corpos celestes e foram chamados de pedras Dropa. Ufólogos acreditam que esses discos foram criados por uma civilização alienígena, os Dropa, que teriam desembarcado na região do Tibete há 12.000 anos. Embora muitos cientistas tenham descartado essa teoria como um disparate, a questão permanece. Como poderiam pessoas de mais de 10.000 anos atrás criar algo tão avançado? Além disso, alguns desses discos produziam uma estranha vibração ao serem manuseados, sugerindo uma tecnologia além do nosso entendimento. Essa descoberta alimenta a teoria de que uma civilização extraterrestre poderia ter vivido em nosso planeta, deixando para trás artefatos à frente de seu tempo. Talvez essa mesma civilização tenha influenciado outros achados misteriosos, como o próximo artefato que vamos explorar.
No templo costeiro da cidade indiana de Mahabalipuram, que foi restaurado após o tsunami de 2004, há um pilar basáltico de 16 faces, considerado o lingam mais antigo da Índia. Este pilar, com cerca de 1.500 anos, originalmente tinha 4 metros de altura, mas agora resta apenas um toco de meio metro. O que torna este lingam especial é a precisão com que foi feito. Cada face tem um ângulo de exatamente 157 graus, com uma precisão de frações de grau. Feito de basalto, uma rocha extremamente dura, criar algo assim só seria possível com uma tecnologia avançada que supostamente não existia naquela época. Essas descobertas levantam questões sobre o verdadeiro nível de desenvolvimento das civilizações antigas e nos fazem repensar o que sabemos sobre nossa própria história. Com artefatos que parecem desafiar a lógica, a ideia de que nosso planeta foi visitado por seres de outros mundos torna-se cada vez mais intrigante. Quanto mais você se aprofunda nas descobertas da Ásia, mais percebe que há algo estranho na nossa história. Um pilar com facetas perfeitas, discos misteriosos representando planetas e até pirâmides que rivalizam com as egípcias. Mas vamos falar sobre esses mistérios um pouco mais tarde. Por agora, vamos focar em um prato de pedra encontrado no Nepal. Infelizmente, restam apenas algumas fotos desse artefato, mas elas são suficientes para causar espanto. À primeira vista, parece um objeto comum, embora bonito, que poderia ter sido criado há algumas centenas de anos. Porém, arqueólogos que o descobriram determinaram que ele tem mais de 12.000 anos. O mais intrigante é que o prato, chamado Lala Dopa, retrata uma figura que se assemelha a um alienígena. É espantoso pensar que há 12.000 anos alguém pudesse ter desenhado algo tão detalhado e misterioso. Essa descoberta levanta muitas questões. Alguns acreditam que o prato pode estar relacionado às pedras Dropa, datadas da mesma época e encontradas na região vizinha do Tibete. Talvez seja um dos discos estelares roubados de uma cripta nas montanhas. Outra teoria sugere que a figura no prato representa um morador local que se considerava descendente de seres extraterrestres. Lembram do vaso que mencionei no início, cuja idade foi estimada em 600 milhões de anos? Esse achado poderia ser descartado como um erro, mas há outros artefatos semelhantes que desafiam nossa compreensão. Por exemplo, um prego encontrado na Escócia em 1844 incrustado em arenito de 410 milhões de anos. O cientista David Brewster, que estudou o prego, afirmou que era um artefato 100% artificial, com bordas e cabeça distintas. Essas descobertas levantam mais perguntas do que respostas. Poderiam esses artefatos ser provas de contatos antigos com civilizações extraterrestres? Ou talvez até de parentesco entre humanos e alienígenas? A cada nova descoberta, somos forçados a reconsiderar tudo o que achávamos que sabíamos sobre a história da humanidade. A entrada de um objeto moderno em uma pedra antiga é totalmente excluída. Isso indica que o prego se perdeu há centenas de milhões de anos, provavelmente deixado por uma civilização super desenvolvida que construiu algo naquele tempo remoto. O que estava acontecendo na Terra há centenas de milhões de anos? Segundo a história convencional, os dinossauros dominaram o planeta até se extinguirem há cerca de 66-67 milhões de anos, muito antes dos humanos aparecerem. Mas e se isso não for verdade? Em 1945, durante uma escavação, o arqueólogo amador Kambara Voldemar Yul Srut descobriu uma coleção impressionante de mais de 33 mil estatuetas de argila. O que torna essa coleção única é a ausência de duplicatas e a presença de figuras representando dinossauros. Naquela época, as pessoas já sabiam da existência dos dinossauros, mas essas estatuetas não foram compradas em uma loja de souvenirs. Elas foram desenterradas do solo. Cientistas analisaram as estatuetas e determinaram que tem cerca de 2.500 anos. No entanto, naquela época, ninguém sabia sobre dinossauros. As estatuetas incluíam tanto espécies conhecidas como criaturas semelhantes a dragões que ainda não foram identificadas. Algumas figuras mostravam humanos ao lado de dinossauros, levantando muitas questões intrigantes. Será que os dinossauros não foram extintos quando pensamos? E se os dragões das lendas fossem, na verdade, uma espécie de dinossauro? E se humanos coexistiram com essas criaturas, chegando até a domesticá-las? Essas perguntas desafiam a nossa compreensão da história e sugerem que os humanos e dinossauros podem ter vivido juntos, criando um novo e fascinante capítulo na história da Terra.
Algumas estatuetas retratam algo semelhante a discos voadores alienígenas, o que poderia ser mais uma confirmação da presença extraterrestre, mas essa interpretação fica por sua conta. Vale a pena considerar essa possibilidade? Passando para o próximo achado misterioso, que novamente pode indicar que humanos estiveram em contato com alienígenas no passado. Desta vez, estamos falando de uma cabeça de pedra encontrada na selva da Guatemala nos anos 1940. 40 anos depois, o cientista Oscar Padilla recebeu fotos dessa cabeça e decidiu investigar pessoalmente. Quando chegou lá, a cabeça já estava bastante danificada pelo tempo. Padilla afirmou que cabeças de pedra semelhantes foram encontradas no sul do México e acredita-se que foram criadas pela civilização Olmeca no primeiro ou segundo milênio a.C. No entanto, a cabeça da Guatemala tem uma peculiaridade. Enquanto as cabeças olmecas retratam características da raça negroide, essa cabeça parece representar uma pessoa da raça caucasiana. Teóricos acreditam que isso pode indicar a existência de uma cultura distinta na Guatemala, talvez uma cidade de pedra habitada por europeus. Outra teoria sugere que a cabeça foi criada por alienígenas, sendo uma evidência de contato entre extraterrestres e civilizações antigas na América. Agora, vamos falar sobre as pirâmides que rivalizam até mesmo com as lendárias pirâmides egípcias. Um exemplo é a Pirâmide Branca na China, localizada em Xi'an. À primeira vista, parece um morro ou montanha, mas muitos teóricos acreditam que é uma pirâmide real, com uma altura estimada de cerca de 300 metros, o dobro da altura da pirâmide de Quéops. Foi descoberta pelo piloto americano James Gaussman no final da Segunda Guerra Mundial. Durante um voo para a Índia, ele avistou a pirâmide e ficou impressionado com sua imponência, estimando sua altura. Após a descoberta de Gaussman, a Pirâmide Branca foi estudada e concluíram que não era um morro, mas sim uma estrutura artificial, comparável às pirâmides egípcias em termos de precisão e técnica de construção. No entanto, ao contrário das pirâmides egípcias, que são atrações turísticas populares, a Pirâmide Branca permanece envolta em mistério e inacessível, graças ao sigilo do governo chinês. Quase ninguém tem permissão para visitar essa pirâmide, supostamente para proteger artefatos valiosos de possíveis danos. Mas será essa a verdadeira razão? Talvez as autoridades estejam escondendo a verdadeira história da China, uma história que poderia reescrever a história mundial. E a Pirâmide Branca não é única. Várias outras estruturas semelhantes foram descobertas na China, especialmente em Xi'an, mas essas também são pouco divulgadas. Quem sabe que segredos a Pirâmide Branca guarda? Talvez seus arquivos sejam tão misteriosos quanto os do Vaticano, revelando detalhes incríveis sobre a verdadeira história do planeta. Por exemplo, imagine encontrar uma espada que parece comum, mas guarda um segredo surpreendente. Essa espada foi encontrada na Polônia e data de cerca de 400 anos antes de Cristo. O que a torna especial não é apenas seu belo punho, mas o fato de ter sido forjada a partir de uma liga de alumínio, cobre e magnésio. O alumínio compõe 90% da liga, mas há um problema. O alumínio só foi isolado pela primeira vez em 1825. Então, como um ferreiro de 2.500 anos atrás conseguiu esse material? Alumínio não ocorre naturalmente em sua forma pura, o que sugere que a tecnologia para obtê-lo foi desenvolvida muito antes do que pensávamos, ou talvez se perdeu ao longo do tempo. Outra hipótese fascinante é que o alumínio foi trazido à Terra por uma expedição alienígena. Existem muitas teorias sobre essa espada misteriosa, mas nenhuma foi confirmada até agora. Espero que você tenha achado essa história intrigante. Deixe seu comentário e nós deixaremos um coração, especialmente se nos ajudar com sugestões de novos temas para o canal, galerinha. Não se esqueça de curtir, se inscrever e até a próxima!